Bem-vindo à segunda aula do módulo 2 do curso Windows 7 2016. E nessa aula eu vou explicar sobre o papel do Windows 7 2016 em uma rede. Então, nessa aula, o que é que eu vou abordar? Eu vou abordar um resumo da aula passada, que vai ser através desse resumo que você vai entender melhor para que surgiu o Windows 7 e qual é o contexto dele, qual é a finalidade dele, uma vez que ele surgiu ali no modelo baseado cliente-servidor, que foi aquele modelo, como eu expliquei na aula passada, que as empresas elas começaram a trazer os servidores para dentro da empresa, para garantir ali uma disponibilidade das informações, praticamente 24 horas em tempo real, deixando de ter aquele problema que existia no modelo baseado em mainframe, em que existia a comunicação através de modem, e aí havia muito a queda da internet, as aplicações ficavam fora. Então foi nesse modelo cliente-servidor que começou a surgir ali o Windows 7, sendo esse sistema operacional voltado para esses servidores que estavam dentro da empresa e garantindo ali que essas empresas elas tivessem uma segurança maior nessas informações que existiam dentro do servidor e disponibilidade a praticamente toda hora. Então eu vou explicar um resumo da aula passada para que você entenda melhor como é que surgiu o Windows 7 em 2016 e como é que ele se tornou um sistema operacional voltado a servidores. Então, explicando um pouco sobre a aula passada, eu expliquei na aula passada o modelo baseado em mainframe e o modelo baseado em cliente-servidor. Esse modelo baseado em mainframe foi aquele modelo utilizado ali por volta de 1970, em que nesse modelo existia um mainframe, que era o supercomputador, que era esse aqui, ó, no qual esse supercomputador ele era instalado em um local. E nesse supercomputador era colocado então aplicações, informações de diversas empresas. Então como é que funcionava nessa época? Para essas empresas acessarem essas informações e essas aplicações que existiam no mainframe, elas colocavam ali terminais burros, no qual dava o nome, que eram monitores e teclados. E então fazia a comunicação, ou seja, o acesso a essas aplicações e essas informações que estavam em um supercomputador em outro local, através ali do modem. Então esse modelo começou a cair ali em desuso, uma vez que nesse modelo tinha dois grandes problemas, que era a questão da comunicação, que na época a internet ela caía muito, e aí as aplicações ficavam fora, e isso não é legal. E também a questão da segurança das informações que existiam no mainframe. Então, além dessa queda que existia com frequência da internet e as aplicações ficavam fora nas empresas, uma vez que caía a internet, aí não conseguia fazer a comunicação com esse supercomputador que estava em outro local, as empresas começaram a questionar se de fato essas informações que estavam nesse supercomputador, nesse mainframe, elas estavam com integridade, ou seja, se não estava manipulado algo, alguma coisa relacionada a isso, uma vez que quem era responsável por administrar essas informações, ou seja, fazer o controle dela, a segurança, eram empresas terceirizadas. Então começou a surgir ali um novo conceito, que foi um modelo baseado em cliente-servidor, em que ao invés de ter esse mainframe, esse supercomputador em outro local, fazendo a comunicação por modem e utilizando terminais burros, ia ter agora um supercomputador dentro da empresa, que foi dado o nome de servidor, e esse servidor ele ia atender as demandas das empresas, ou seja, ali as estações de trabalho, por meio de uma rede local.
não sendo mais uma rede ali utilizando o modem, ou seja, utilizando a internet. Com isso, com esse servidor dentro da empresa, utilizando ali uma rede local, ia ter uma maior disponibilidade das informações, ou seja, as aplicações elas não iam cair tanto como caía utilizando a internet, e também ia conseguir ter uma integridade dos dados bem maior e muito mais seguro do que utilizando um modelo baseado em mainframe. Uma vez que utilizando um modelo baseado em cliente-servidor, quem ia fazer o controle dessas informações seria a própria empresa, e não uma empresa terceirizada como ela no modelo baseado em mainframe. Como eu disse na aula passada, como é que funcionava? A empresa comprava um supercomputador, e aí então a empresa B, que no caso podia ser qualquer uma, colocava suas aplicações de informações nesse supercomputador da empresa A, e aí então quem é que fazia a segurança dessas informações era a empresa A. Já no modelo baseado em cliente-servidor, quem é que vai fazer o controle dessas informações e a segurança desses dados será a própria empresa. Então, nesse modelo baseado em cliente-servidor, começou a surgir o Windows 7. Uma vez que as empresas elas começaram a ter servidores dentro delas, e precisaria ter então um sistema operacional que garantisse ali uma disponibilidade, uma segurança dos dados. Então começou a surgir ali o Windows 7, ou seja, ser esse sistema operacional que ia dar uma disponibilidade das aplicações das empresas em tempo real, e também ia trazer uma segurança das informações que estavam dentro dessas aplicações. Então o Windows 7 ele foi projetado para ser o sistema operacional destes servidores, que agora eles estão dentro da empresa, e ele começou ali por volta de 1993 a surgir o Windows 7, em que sua primeira versão foi o NT7, na sua versão 3.5, e foi a partir da versão 4.0, como destacado aqui, que o Windows 7 ele começou a ser esse sistema operacional voltado a servidor. Então foi lançada aqui nessa época a versão 4.0 Workstation e a versão 4.0 NT7. Depois disso foi lançada a 5.0, e ali praticamente 5 anos após a versão 4.0, lançada em 95, foi lançada a versão Windows 7 em 2007. 3 anos após foi lançada a versão Windows 7 em 2003, em que nessa versão já veio ali o conceito do Active Directory, que até hoje é utilizado. 5 anos após surgiu o Windows 7 em 2008, 4 anos após o 2012, já em 2016 o Windows 7 em 2016, que é tema desse curso, e 3 anos após a versão recém-lançada, que foi o Windows 7 em 2019. Então o Windows 7 ele é capaz de ser configurado para ser usado de diversas maneiras. Então, como explicado na aula passada, o Windows 7 ele pode ser usado como controlador de domínio, como um servidor web, como um servidor de arquivos, como também um servidor de impressão, servidor de acesso remoto, servidor de banco de dados. O que vai definir qual é o papel do Windows 7 que ele vai ter ali na rede vai ser como é que ele é configurado. Que isso eu vou mostrar ainda nessa videoaula, que essa configuração ela é feita aqui em gerenciar, adicionar funções, nessa tela aqui. Que aqui é que você vai definir qual é o papel que o Windows 7 em 2016 ele vai ter na rede. Então, ele, como eu expliquei anteriormente, ele pode ser desde um servidor controlador de domínio, qual ele vai ter o Active Directory instalado, ou seja, essa função aqui, serviço de domínio do Active Directory, que está instalado nesse meu servidor, como também pode ter outras funções, por exemplo, como acesso remoto, como explicado, pode ser também um servidor de virtualização utilizando o Hyper-V, pode ser um servidor de DHCP, no qual ele vai distribuir ali endereços de IP
para as estações de trabalho, ou seja, para os dispositivos que estão conectados na rede. Pode também ter um servidor web, no qual ele vai ter ali os serviços de FTP. Pode também ser um servidor WSUS, que se ele for um servidor WSUS, ele vai então fazer a atualização ali dos updates ali do Windows nas estações, né, que estão ligadas ali no domínio. Como também pode ser diversas outras funções. Isso vai depender de como é que você vai, qual a função que você vai instalar no servidor. Então, a maneira de como o Windows 7 ele vai operar vai ser baseado na configuração que você vai instalar nele. Aqui eu coloquei algumas telas das versões do Windows 7 ao longo do tempo. Então, essa foi a primeira tela ali do Windows 7. Na época era o NT 7 versão 5.0, que era a tela da área de trabalho. Já aqui é uma versão do Windows 7 2003, como era a área de trabalho. 2008, que é essa tela aqui. E essa aqui é já na versão 2012. Perdão, 2016, que é o tema deste curso. Então ela é bem semelhante à versão 2012. A tela aqui de painel de gerenciador do servidor. E bem semelhante também a que você vai ver ali mais na frente, a tela do Windows 7 2019. Então, como explicado anteriormente, o Windows 7 ele pode ter ali várias funções. Ele pode ser desde um controlador de domínio, no qual ele vai estar instalado o Active Directory, ou seja, ele vai estar instalado ali o serviço de Active Directory. Esse serviço aqui, ó, serviço de domínio do Active Directory, que nesse serviço, caso ele seja um controlador de domínio, ele vai armazenar informações sobre os objetos da rede, vai disponibilizar essas informações para os usuários administradores, ou seja, ele vai armazenar ali contas de usuários, contas de computadores e etc. E você então vai permitir através dessas contas de usuários você vai permitir através dessas contas de usuários que esses usuários acessem recursos compartilhados em rede, como por exemplo pastas e impressoras. Ele também pode ser um servidor de arquivos de impressão, em que ele não vai ser, que ele vai ficar responsável ali por ter dentro dele pastas, em que nessas pastas você vai definir permissões e você vai permitir que os usuários acessem essas pastas baseado em permissões que você vai definir ali nas propriedades de segurança. Ele também pode ser um servidor de impressão, em que você vai instalar dentro desse servidor as impressoras, ou seja, os drivers das impressoras, e vai permitir então que os usuários eles instalem as impressoras que estão em rede por meio de servidor de impressão. Também pode ser um servidor DHCP, porque se ele tiver essa função, como eu expliquei anteriormente, ele vai distribuir os endereços de IP às estações que estão em rede. Pode ser um servidor web, que se ele for um servidor web, ele vai disponibilizar o serviço de hospedagem de páginas HTTP, cópias de arquivos FTP e hospedagem de aplicações baseadas em tecnologia ASP ou mais atuais. Banco de dados, em que se ele tiver essa função, ele vai ter nele instalado um software ali de banco de dados, por exemplo o SQL Server. Também pode ser de acesso remoto, em que se ele tiver instalado essa função, ele vai permitir que o servidor ele atue como um servidor de acesso remoto ao usuário do computador e dispositivo, entre outras configurações. Então tudo isso aqui você pode ver aqui dentro do painel de gerenciador do servidor do Windows 7 2016. Gerenciar, botão gerenciar, adicionar funções e recursos, próximo, 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 e aqui na janela de assistente de adição de funções de recursos. Então a maneira como o Windows 7 ele vai operar, e o que ele vai ser, vai definir aqui da configuração que você colocar. Eu coloquei aqui dois exemplos, ó. Caso você utilize o Windows 7 como um servidor de arquivos, ele é bem semelhante a esse exemplo que eu vou mostrar.
em que você vai ter ali na sua rede um servidor, que dentro do servidor você então vai, se ele for um servidor de arquivo, você vai então criar as pastas e então vai definir permissões para que os usuários acessem essas pastas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um servidor, que nesse servidor tem duas pastas, uma chamada financeira e outra TI. E aqui eu defini permissões para os usuários acessarem essas pastas. Então, por exemplo, só quem pode acessar a pasta do financeiro são usuários que sejam do financeiro, e só quem pode acessar a pasta da TI são usuários que estejam pertencentes ao setor ali da TI. Então, por exemplo, aqui é um exemplo bem básico de servidor de arquivos, em que onde o servidor pode ser, em que eu vou acessar a pasta aqui do financeiro, e ele vai me dar um erro aqui, ó, dizendo que eu não tenho permissão, que ele diz, você não tem permissão para acessar o 7DC pasta financeiro. Já então eu consigo acessar a pasta da TI. Então, onde o servidor pode ser esse servidor de arquivos ali da rede, que você então vai definir ali a sua estrutura de arquivos, né? No caso aqui, dentro dessa unidade eu adquirir as pastas, compartilhar as pastas e definir permissões para que os usuários possam não acessar esses arquivos. Também, trazendo aqui para um exemplo prático, ele pode ser aquele servidor de impressão, como eu falei, em que vai estar instalado ali nele as impressoras, como por exemplo aqui está instalada aqui a impressora chamada TI, e então os usuários vão conectar esse servidor através de um endereço de compartilhamento, e então vai poder fazer a instalação dessas impressoras, dos drives. Vai poder conectar na impressora e fazer a impressão de documentos, etc. do setor. Como também, ele também tem como principal objetivo ser aquele servidor controlador de domínio, qual vai estar instalado ali o Active Directory, né? Os serviços, a função ali de serviço de domínio do Active Directory, em que, mais uma vez, se ele tiver essa função, ele vai ser responsável ali por fazer toda a autenticação das contas dos usuários na rede, também dos computadores, eles vão estar inseridos em rede e vai permitir que esses usuários acessem esses computadores que estão em rede, e então vai fazer toda a administração ali da rede por meio desse servidor que é controlador de domínio, que é a principal função de um servidor que contém o Windows 7, essa função de controlador de domínio. Então é isso, a gente chegou na conclusão dessa aula. Nessa aula eu expliquei o que é o Windows 7, qual é o papel dele, em que eu disse que o papel dele ele pode ter diversas funções, desde ser um servidor controlador de domínio, que mais uma vez é aquele servidor que vai estar instalado a função do Active Directory, que vai permitir então fazer toda a administração da rede baseada em domínio, fazer a autenticação dos usuários nos computadores e diversas outras coisas. Também pode ser um servidor de arquivo de impressão, que então você vai definir ali, voltando aqui ao exemplo, vai fazer uma estrutura de arquivos dentro do servidor, como eu fiz aqui dentro da unidade E, e você então vai disponibilizar esse servidor na rede, vai permitir que os usuários acessem esses arquivos por meio de permissões. Por exemplo, eu não tenho permissão para acessar a financeira, mas tenho um TI. Também pode ser um servidor de impressão, que você então vai poder fazer, os usuários vão poder se conectar nesse servidor e fazer a instalação ali dos drives das impressoras. Como também pode também ter diversas outras funções, como web, banco de dados, acesso remoto e por aí vai. Eu mostrei também as telas do Windows 7 baseado ao longo do tempo, que aqui é a versão NT7 5.0, essa aqui é 2003, 2008. E eu falei um pouco também sobre qual é o papel do Windows 7, que foi aquele sistema operacional que foi projetado ao uso dos servidores de rede ali para as empresas. Uma vez que as empresas, como eu falei, nesse modelo baseado em cliente-servidor,
em que o cliente ele manda um requisito para o servidor e o servidor ele atende esse requisito e envia para o cliente, começou a ter nesse modelo baseado em cliente-servidor a necessidade de ter um sistema operacional robusto que atendesse então às demandas da empresa e garantisse segurança das informações, além da disponibilidade das aplicações, e começou a ter necessidade de ter um sistema operacional que fizesse isso. Então o Windows Server veio com esse papel de ser sistema operacional que atendesse às demandas da empresa. Também expliquei o modelo baseado em mainframe, relembrei a aula passada, né? Que foi aquele modelo que antecedeu o modelo baseado em cliente-servidor, em que nesse modelo existia o supercomputador, que as empresas compravam ou instalavam aplicações de outras empresas, e essas outras empresas usavam um terminal burro, mas esse foi um modelo que começou a cair em desuso, uma vez que todo esse acesso às aplicações que estavam nesses supercomputadores eram feitas ali por modem, ou seja, utilizando a internet, e aí havia então a oscilação muito dessa internet, havia a queda bastante comum da internet, e aí essas aplicações ficavam fora. Começando então a surgir um modelo baseado em cliente-servidor, que trazendo esse supercomputador para dentro da empresa, garantindo ali uma disponibilidade das aplicações. Além de garantir a segurança dos dados, uma vez que seria a própria empresa que ia ter a tarefa de administração desses dados e conseguir ter um controle e uma segurança maior. Então, o Windows 7 surgiu nesse contexto de precisar ter um sistema operacional para atender ali a demanda da empresa e poder instalar nesse servidor, atendendo ali todo as necessidades da empresa. Então é isso. Nessa aula eu expliquei qual é o papel do Windows 7 2016 em uma rede, que é justamente ser um sistema operacional voltado a servidor que garante uma disponibilidade e segurança dos dados e consiga atender todas as demandas de uma empresa. E relembrei um pouco da aula passada. Sou um modelo baseado em mainframe, que caiu em desuso, vindo um modelo baseado em cliente-servidor. E nesse modelo baseado em cliente-servidor, houve a necessidade de ter, uma vez que as empresas estavam trazendo os servidores para dentro delas, ter um sistema operacional que atendesse então, um sistema operacional voltado a servidor que atendesse então todas as demandas da empresa. Na próxima aula a gente vai estudar então o básico sobre TCP/IP, para que você entenda cada vez mais sobre o que é o Windows 7 2016 e você não tenha tanta dúvidas. Então na próxima aula eu vou explicar um pouco sobre o básico sobre o TCP/IP, uma vez que isso é bem necessário para que você faça a instalação ali então do Windows 7 2016 no servidor. E nas próximas aulas eu vou explicar sobre o sistema de numeração binária e decimal, como o TCP ele usa a máscara de subrede. Vou explicar sobre o endereçamento de IP, endereço de IP de uso especial reservado, o papel do roteador em redes de computadores, vou explicar o roteamento e vou lhe dar alguns exemplos práticos sobre roteamento. E por fim, uma conclusão e um resumo do módulo. Então essa é a aula de hoje, em que eu expliquei qual é o papel e a finalidade do Windows 7 em uma rede, que é, mais uma vez, finalizando, ser aquele sistema operacional robusto que atenda a todas as necessidades de uma empresa e que ele pode ter, mais uma vez, diversas configurações, ou seja, funcionalidade, desde ser um servidor controlador de domínio, gerenciando ali toda a rede baseada em domínio, como também ser um servidor de arquivos de impressão, DHCP, web, banco de dados, de acesso remoto e entre outras configurações na qual você vai fazer isso ali utilizando o painel gerenciador de servidores, gerenciar, adicionar funções e recursos e vai definir aqui qual é que vai ser o papel do Windows 7 ali naquela rede. Próxima aula a gente estuda mais um pouquinho sobre o Windows 7, no caso o básico sobre TCP/IP, que eu vou explicar o que é o TCP/IP, vou explicar sobre máscara, gateway,
e etc. Como é que os computadores eles conseguem conversar entre si e etc. Valeu, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.